Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nos 3 primeiros vídeos desta série, nós fizemos uma introdução sobre o assunto dons espirituais e mostramos que não é por meio de suas experiências sobrenaturais que você vai nos convencer de que você tem uma intimidade com Deus ou mesmo que você está servindo a Deus, né? Contando suas experiências sobrenaturais, você não vai nos convencer nem mesmo de que é salvo. O próprio Jesus, ele nos ensinou que nós devemos observar os frutos dos homens e não o quanto estes homens eles manifestam dons sobrenaturais. Então, se você assistiu os vídeos anteriores, já deve saber que mais importante do que observar manifestações sobrenaturais de alguém, mais importante do que isso é observar o caráter cristão das pessoas. Até porque o homem, ele nem mesmo ele é salvo por dons espirituais, né, que ele possua, mas por aquilo que ele é em Cristo Jesus, e pelos frutos que revelam a sua identidade com Cristo. Por isso, antes de você desejar manifestar poder, deseje manifestar o caráter de Cristo em suas ações. Muito bem? Bom, neste vídeo, nós vamos começar a analisar os dons espirituais descritos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Obviamente, eu sei que Deus dá aos homens muitos outros dons e talentos, mas como neste canal nós estamos refutando os ensinamentos da Igreja Cristã Maranata, nós vamos nos restringir a comentar apenas o que a Igreja Maranata ensina sobre dons espirituais. Tudo bem? E quando for possível, eu faço uma série de vídeos analisando, então, de modo mais amplo, os dons espirituais. Mas, quando eu fizer isso, eu vou fazer no canal Celeiros e não neste canal, até porque a ideia deste canal é apenas de confrontar as doutrinas e as práticas da Igreja Maranata, né? Para que as pessoas elas tenham opções, para que elas possam examinar as doutrinas, examinar aqui os nossos argumentos também e decidir se elas querem continuar aplicando aqueles ensinamentos da Maranata para suas vidas ou não, tá certo? Então é somente isso. Se você quer continuar como está, para nós está tudo bem. Desde logo, né, diante de tudo aquilo que já foi apresentado no canal Maranata Anátema, eu posso adiantar que os ensinamentos da Igreja Maranata sobre dons espirituais são tão equivocados como todas as demais doutrinas que a Igreja Maranata apresenta, sem exceção. Na verdade, a nosso ver, todas as doutrinas da Igreja Maranata, sem exceção, são todas absolutamente equivocadas, distorcidas, fundadas em revelações extrabíblicas, forjadas para manter as pessoas sob o domínio da igreja e da liderança. Exatamente por isso que o homem vai sendo então afastado daquilo que Deus queria ensiná-lo e ele fica com o ensinamento errado na cabeça, tá certo? Quando eu me desliguei da Igreja Maranata, eu simplesmente tive de descartar tudo o que eu tinha aprendido naquele ambiente, ali naquela igreja, e começar do zero. Nos primeiros anos eu até achava que ainda dava para aproveitar alguma coisa, né? Quem sabe aquela organização, né? Aquele modelo ritualístico, né? Aquilo poderia ser preservado e aplicado, né? Mas depois eu percebi que até isso tinha que ser descartado, uma vez que aquele ambiente, aquele sistema formatado, né, ele engessa o evangelho, ele mantém as pessoas debaixo de uma hierarquia e de uma disciplina que não tem nada a ver com as reuniões de crentes, né, segundo os registros bíblicos para a Igreja de Jesus. Mas eu sei que muitas pessoas que foram formatadas ali, né, elas dependem de
sempre dependem de quase tudo que elas aprenderam ali na Maranata, né? E mesmo quando elas conseguem se libertar do domínio daquela liderança, eles continuam dependentes de rituais, daquela disciplina, muitas vezes, da hierarquia, de muitos ensinamentos que foram introjetados em suas mentes ali durante muito tempo, e inclusive dessa questão de uso de dons espirituais. Por isso eu entendo perfeitamente, né, aquelas pessoas que elas não conseguem se libertar completamente e precisam continuar subservientes ao sistema religioso, né, para que elas se sintam então na presença de Deus, tá certo? Eu sei que isso que eu estou dizendo pode ser um pouco chocante, né, para você que é ou já foi da Maranata, mas eu acredito que se você não começar com uma folha em branco, relendo a Bíblia, sem as lentes do sistema religioso, né, e em especial, né, sem essa visão doutrinária da Igreja Maranata, você vai continuar sendo uma vítima de supostos representantes de Deus na Terra. Por quê? Porque todo esse sistema ele precisa de uma plateia, ele precisa de um público passivo, precisa de, especialmente precisa de pessoas que doem muito dinheiro para que possam manter essas estruturas, tá bom? Então, como eu disse, para não ultrapassar a proposta deste canal, eu vou me limitar a comentar os dons que, a meu ver, são os mais utilizados pela Igreja Maranata para manipulação de pessoas. Bom, neste vídeo nós vamos então falar sobre os 2 primeiros dons da lista da Igreja Maranata, que são, como eles chamam, dons de sabedoria, né, e de ciência, ou dom de sabedoria e dom de ciência. Então vamos ver o que nos diz o texto de 1 Coríntios sobre estes dons espirituais. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Agora, sobre a palavra de sabedoria, vamos ver o que consta da apostila, né? Essa apostila aqui de 2º período do seminário da Igreja Maranata. Sabedoria. 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 30. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a dos reis do Oriente. Salomão jamais poderia compreender tal obra sem receber esta bênção, e através dela o Senhor lhe concedeu 1. Discernimento. 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. 2. Prosperidade do reinado. 3. Riquezas e poder. 4. Reinado de paz. A palavra de sabedoria é um dom usado pela Igreja através do Espírito para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Provérbios, capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa. Todos os dons espirituais servem para a edificação da casa, igreja, mas a sabedoria coloca tudo nos seus lugares, para que esta casa não venha a ruir depois. Bom, irmãos, como se trata de Igreja Cristã Maranata, a confusão entre coisas diferentes é muito comum. Na aula da Maranata, eles tentam comparar, né, o que Paulo disse aos Coríntios com a sabedoria de Salomão e tentam relacionar isso a uma organização administrativa do funcionamento da igreja, coisas desse tipo. Mas o fato é que a sabedoria de Deus, né, aquela que Deus deu a Salomão, ela não tem praticamente nada a ver com a palavra de sabedoria que é referida por Paulo aqui no texto de Coríntios, né? Que é concedido a algumas pessoas, né? Um dom ligado ao talento para a transmissão de conhecimento, como nós vamos ver. Leiam atentamente o texto de Coríntios e vocês não vão ter dificuldades para entender que o versículo 8, que fala da palavra de sabedoria, ele não se refere à sabedoria em si, mas à capacidade de transmitir conhecimento com sabedoria por meio da palavra. Vejam bem, o texto fala de
palavra de sabedoria. Ou seja, o dom aqui não é a sabedoria em si, mas a capacitação que vem do Espírito Santo para a transmissão da palavra. É fácil entender isso, é só ler o que está escrito. O texto não diz que pelo Espírito a um é dada a sabedoria, mas diz que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Observem que na mesma frase Paulo fala da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Na verdade, nós temos nesta mesma frase uma ideia conjugada. Por quê? Porque diz respeito à transmissão de conhecimento com sabedoria. Não basta ter conhecimento, é preciso saber transmitir o conhecimento. Nem todos possuem esse talento naturalmente, ou seja, esse dom. Mas o Espírito Santo de Deus pode sim capacitar muitas pessoas para essa tarefa. Aliás, o próprio Paulo, ao escrever aos Colossenses, faz referências tanto à palavra de sabedoria como ao conhecimento. Paulo diz que ele orava para que os irmãos fossem cheios de conhecimento e que tivessem a capacidade de transmitir este conhecimento, referindo-se ao ensino e ao aconselhamento mútuo. Vejam só. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses, capítulo 1, verso 9. E no capítulo 3, verso 16, Paulo complementa: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses capítulo 3, verso 16. Entenderam? Paulo disse que orava para que os membros da igreja fossem cheios do conhecimento da palavra de Cristo e que todos tivessem a capacidade de ensinar e de aconselhar uns aos outros. Embora esse fosse o desejo e a oração de Paulo, nós sabemos que nem todas as pessoas possuem esse talento ou esse dom de ensinar e de transmitir conhecimento com facilidade. Eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que possuem conhecimentos excepcionais em algumas áreas do conhecimento, do saber, mas que se forem dar uma aula sobre o assunto, ninguém entende nada, porque eles não possuem essa didática apropriada para transmitir, para ensinar, para transmitir o conhecimento. Vocês também devem conhecer alguém que tem a Bíblia inteirinha na cabeça, mas que ela não consegue evangelizar, porque ela não consegue transmitir uma mensagem de um modo apropriado para que as pessoas entendam aquilo que elas estão falando ou tentando mostrar. Algumas pessoas de grande conhecimento da palavra de Deus, por exemplo, eles conseguem escrever livros sobre vários assuntos, mas muitas vezes eles são prolixos, são complexos, nada fáceis de serem entendidos. Por outro lado, vocês devem conhecer pessoas que não são profundos conhecedores do conteúdo bíblico, mas que são verdadeiros evangelistas. E com o pouco que eles sabem da palavra de Deus, eles conseguem impactar a vida dos ouvintes com mensagens do evangelho e às vezes de um modo muito simples. E é assim porque há nessas pessoas uma habilidade, um dom para transmitir conhecimento, e para transmitir com eficácia, com sabedoria. Ou seja, há nessas pessoas uma habilidade para falar na hora certa, do jeito certo e com as palavras certas, com amor ou exortação, mas sempre de um modo que a palavra penetre profundamente nos corações dos ouvintes e produza então a transformação pelo Espírito. Bom,
E esse talento, ele vem de onde? Esse dom, ele vem de Deus, ele vem do Espírito Santo de Deus. Por isso, né, dom, na carta de Paulo aos Coríntios, né, ele usa o termo carisma, a palavra carisma, porque seria um presente da graça de Deus por meio do Espírito Santo. Entenderam? Então, o que é a palavra de sabedoria? É um dom ligado ao ensino e à transmissão do conhecimento, né, de um modo eficaz. E isso é um presente dado por Deus, por meio do Espírito Santo, a algumas pessoas para ensinar, para consolar, para exortar, para fortalecer os fracos, para encorajar os medrosos e até mesmo para dar as respostas certas aos questionadores da nossa fé. Agora vejam bem, a sabedoria em si, né, para assuntos diversos, tá certo? Deus dá a todos que pedem. Querem ver? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Entenderam? O próprio Jesus disse que, diante da perseguição que viria sobre a igreja, né, os apóstolos eles precisariam de sabedoria quando eles estivessem presos e que isso seria uma oportunidade de testemunharem com as palavras certas. Vejam só. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão a vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas capítulo 21, versos 12 ao 15. Bom, irmãos, eu acredito que esses textos eles já são suficientes para que vocês percebam, então, a diferença entre a sabedoria em si, né, que todos devem ter e precisam dela na condição de discípulos de Jesus, e a palavra de sabedoria, que está ligada ao ensino, à instrução, à transmissão de conhecimento, que é um talento que nem todos possuem, mas que podem, sim, receber de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso, o tradutor do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, ele faz referência a dons espirituais, embora o termo original grego usado neste verso primeiro seja pneumáticos, que diz respeito ao espírito humano. Mas é só um detalhe, tá certo? Não vai fazer diferença agora. Bom, sobre a sabedoria em si, né? De fato, Salomão era sábio e tinha muito conhecimento sobre todos os assuntos, né? Tanto que ele impressionava todas as pessoas. Mas o que Paulo diz aos Coríntios é algo bem diferente, pois diz respeito ao conhecimento da vontade de Deus e a capacidade de transmiti-la com eficácia. A propósito, apenas a título de curiosidade, né? Apesar de toda a sabedoria de Salomão, ele foi um dos piores reis que Israel teve. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que fez Salomão com toda essa sabedoria que Deus lhe deu, veja o vídeo que eu gravei, cujo título é Salomão é tipo do Espírito Santo? Vejam esse vídeo e vocês vão entender que Salomão foi o homem mais sábio que existiu no seu tempo. Mas isso não o impediu de ser um dos piores reis que governou Israel. Depois de ver então esse vídeo, vocês vão entender melhor a diferença entre a sabedoria de Salomão e o dom da palavra de sabedoria. Porque você não precisa da sabedoria de Salomão para ter a palavra de sabedoria. Tudo bem? Dizem inclusive que João,
era o apóstolo que tinha o menor nível de instrução entre todos os apóstolos. Mas certamente vocês já viram como o Espírito Santo de Deus usou João, né, de um modo especial para transmitir palavras sábias e inspiradas que nos tocam até hoje, não é verdade? Então, não vamos confundir as coisas, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o que a Igreja Maranata chama de dom de ciência. Como eu já disse, Paulo citou esses dois dons, né, quase juntos, porque de fato estão ligados entre si. São dois presentes de Deus, duas dádivas de Deus aos seus servos, para trazer à igreja o conhecimento da vontade de Deus para edificação da igreja. Vamos ver novamente o texto. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Percebam que no mesmo contexto, Paulo fala do conhecimento e da sabedoria. E ainda deixa claro que uma pessoa que tem o talento para ensinar pode não ser exatamente a pessoa que tem o conhecimento. Mas o fato é que para que alguém consiga ensinar alguma coisa, ela precisa ter à sua disposição o conhecimento, né? Ainda que este conhecimento ele esteja com uma outra pessoa. Por isso, esses dois talentos eles estão juntos, porque eles estão interligados. Lembrem-se do exemplo que eu dei de uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não sabe transmitir este conhecimento, e uma outra pessoa que tem pouco conhecimento, mas tem um talento especial para ensinar e para transmitir o conhecimento. Agora, vamos ver o que nos ensina, então, a apostila, né, de segundo período da Igreja Maranata sobre aquilo que eles chamam de dom de ciência. Ciência é a expressão do conhecimento de Deus revelado ao homem. Divide-se em 1. Sonhos, 2. Revelações, 3. Visões. Não é correto usar as expressões dom de revelação, dom de visão ou sonho, mas dom de ciência, que compreende tudo isto. Foi a principal manifestação da vontade de Deus aos profetas do Velho Testamento. Como você deve saber, o termo ciência é o mesmo que conhecimento, ok? Mas ciência na Igreja Maranata é entendido como uma manifestação de visões, revelações e sonhos. Como se o texto estivesse tratando de conhecimentos ocultos, tá certo? Agora vejam só que interessante. A Maranata ela suprimiu do texto bíblico de Coríntios o termo palavra, que é parte integrante da expressão que se refere ao que eles chamam simplesmente de dom de ciência. Perceberam? Então, em vez de eles usarem a expressão que consta no texto de Coríntios, palavra de conhecimento, eles simplesmente dizem dom de ciência. E dessa forma eles desvirtuam o texto, tirando aquilo que está escrito para incluir no texto aquilo que não está escrito. E isso é muito comum na Igreja Maranata, não é mesmo? Ora, do mesmo modo que o dom da palavra de sabedoria, o dom que a Maranata chama de ciência, simplesmente, na verdade, se refere a um talento concedido por Deus para a transmissão também de conhecimento por meio da palavra. E não se refere ao conhecimento em si. O texto não fala de um conhecimento sobrenatural, mas da transmissão do conhecimento que estiver disponível ou que alguém tenha conseguido, né, acumular ao longo dos anos, né, da sua experiência, do seu conhecimento de Deus, tá certo? Não há nada no texto de Coríntios que nos permita dizer que Paulo estava se referindo a mistérios de Deus, né? Mistérios concedidos aos homens por meio de sonhos, visões ou revelações. Leia o texto, procure essas palavras ali. O texto fala apenas de transmissão de conhecimento por meio da palavra. Esse conhecimento
pode incluir tudo aquilo que Deus nos deixou de informações sobre a criação do homem, sobre a história do povo de Deus, sobre as profecias do Velho Testamento, também sobre os ensinamentos dos apóstolos à igreja, ou sobre as profecias do Novo Testamento, e assim por diante. Mas não há nada no texto de Coríntios que nos remeta à revelação de mistérios. Observem que a diferença entre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, né, que essas duas estão juntinhas na mesma frase, né, no texto, nos indica apenas que esse primeiro dom da sabedoria diz respeito à transmissão do conhecimento de um modo didático, por um meio, né, de um modo todo especial de falar na hora certa, do jeito certo, usando as palavras certas. E já no caso da palavra do conhecimento, tudo o que podemos extrair daí é que há pessoas que realmente possuem um talento de acumular muitas informações e de obter mais conhecimento que outras pessoas. E esses acumuladores de conhecimento, eles precisam, então, de um talento também especial para transmitir esses conhecimentos, né? Vejam os livros que já foram escritos pelos servos de Deus ao longo de toda a história da igreja, né? Desde os pais da igreja, passando pelos filósofos cristãos, né? Chegando aos reformadores e daí em diante. E vocês vão perceber que estes homens, eles foram agraciados com um talento especial para absorver conhecimento. E eles usaram esse talento para também transferir tudo aquilo que eles aprenderam por meio da palavra, seja daquilo que eles falaram no tempo deles, seja por os livros que eles escreveram. Mas quando nós lemos estes livros, nós observamos que nem todas as pessoas que leem aquilo que esses servos de Deus escreveram, né, conseguem compreender exatamente o que eles queriam dizer, né? Não é muito fácil de entender aquilo que eles escreveram. E é nessa hora que nós precisamos de alguém que tenha o outro talento, o dom de ensinar, né? De transmitir esses conhecimentos de um modo que todos possam compreender, né? Do jeito certo, na hora certa e com as palavras certas para produzir os efeitos esperados por Deus. Irmãos, ainda que você entenda diferente disso que eu estou dizendo, né? Ainda que você acredite que esses dois dons, essas duas dádivas de Deus são coisas completamente distintas, né? E sem conexão, mas ainda assim você tem que admitir uma coisa. O texto de Coríntios não diz o que a Maranata está ensinando. A classificação adotada pela apostila da Maranata é nada mais nada menos do que uma interpretação particular, sem qualquer fundamentação no texto bíblico de Coríntios. A Bíblia, ela tem, de fato, muitas referências às manifestações do Espírito de Deus por meio de sonhos, por meio de visões e de revelações. Mas não há um único texto bíblico que autorize a inclusão dessas manifestações no versículo que trata de dom espiritual, né, chamada ali por Paulo de palavra de conhecimento, da forma que a Maranata fez, incluindo sonhos, visões e revelações no texto. Ou seja, a Igreja Maranata tirou do texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 8, o termo palavra e incluiu um monte de coisas que não está no texto, desvirtuando completamente o texto bíblico para ensinar aquilo que Paulo não ensinou. E a propósito, apenas para contextualizar, vale lembrar que o conhecimento no tempo da igreja de Corinto se limitava aos testemunhos verbais, né, a transmissão verbal do conhecimento, né, e também ali dos escritos do Velho Testamento, uma vez que ainda não existia nem mesmo a Bíblia como nós temos hoje, né, à nossa disposição. Nem mesmo as cartas dirigidas às demais igrejas estavam todas escritas. No período desta carta de Paulo aos Coríntios, por volta do ano 50 depois de Cristo, ainda não existiam as cartas aos Colossenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Hebreus e nem mesmo o livro do Apocalipse. Percebem?
Daí a importância da comunicação e da transmissão do conhecimento com sabedoria, né? Porque até então era tudo o que eles tinham para poder conhecer os ensinamentos de Jesus. Também era importante a transmissão de um modo claro, de um modo honesto, né? Daquelas notícias que vinham das demais igrejas e dos apóstolos, tá certo? E para tanto, a comunicação era essencial naquele tempo e o Espírito Santo ajudava para que a mensagem ela não se perdesse ou restasse distorcida, tá certo? A propósito, nós podemos notar que nas duas cartas escritas aos Coríntios, havia necessidade de se corrigir alguns desajustes naquela igreja que, mesmo sendo tão interessada nas manifestações de dons espirituais, tinham em seu meio várias práticas contrárias aos ensinamentos de Jesus. E por isso Paulo teve de intervir para que a palavra de Jesus tivesse preeminência sobre as operações espirituais que eles buscavam e praticavam. Ou seja, eles eram cheios de dons e muito preocupados com essas manifestações. Mas parece que isso não fazia daquela igreja uma igreja mais espiritual do que as outras, tá certo? Mas voltando aqui ao caso da Maranata, se nós admitirmos, né, como normais essas mudanças nos textos bíblicos que eles fizeram, né, e que eles promovem, né, incluindo entendimentos particulares deles, nós então vamos estar assumindo que a Bíblia aceita qualquer modificação para se adequar às nossas interpretações particulares e às nossas experiências, né, particulares do nosso grupo. E vejam que é exatamente assim que surgem as heresias, com adulterações do texto bíblico, tirando o que está escrito, incluindo o que não está escrito e modificando a mensagem de Deus para a igreja. E para piorar as coisas, eles dizem que essas modificações que eles fazem são resultado de revelação de Deus, o que faz da Igreja Maranata uma organização religiosa exclusivista, que possui uma Bíblia diferente, né, daquelas adotadas pelas demais igrejas cristãs de um modo geral. Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical, porque eles dizem assim, olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso, eu vivi 40 anos numa igreja, não estou dizendo qual a igreja, mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. É como se fosse a Bíblia de Allan Kardec, né? Cheia de inclusões. E quanto às manifestações de sonhos, visões e revelações no ambiente da Maranata, se vocês não viram os vídeos anteriores, eu sugiro que vocês vejam, mas o fato é que dessas manifestações no ambiente da Maranata, tirando aquilo que é produção da imaginação humana, eu acredito que uns 90% ou mais daquilo que acontece ali na Maranata, aquilo que sobra são operações realmente sobrenaturais que se assemelham às manifestações que se operam em todos os ambientes místicos, e que possuem outra base de fé que não seja simplesmente a Bíblia na sua integridade. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? Porque eles mudaram, né? Eles misturaram coisas com a Bíblia. Se você for observador, então note que em sua grande maioria as visões e revelações no âmbito da Igreja Maranata são sempre superficiais. São repetidas, são semelhantes, né? Semelhantes àquilo que as pessoas ouviram de outras pessoas, né? Ao longo do convívio ali, naqueles grupos de assistência, nos pré-cultos, nas reuniões do grupo de intercessão e assim por diante. Então, obviamente, as pessoas elas aprendem e elas começam a imitar aquilo que elas estão vendo, né? Porque elas estão sendo sugestionadas a manifestar algum dom, né, em uma determinada reunião da igreja. E elas fazem aquilo que elas estão vendo, né? E como isso é comum e é incentivado, os membros começam a usar as mesmas figuras que eles veem os outros usando. E começam também a arriscar os seus palpites proféticos
na tentativa de acertar uma ou outra vez. É uma loteria, na verdade, né? Quando eles acertam, eles espalham isso para todo mundo, né? Mas as centenas de vezes, né, que eles erram, eles usam essas justificativas mais absurdas do mundo. A pessoa ela não foi alcançada porque ela não veio ao culto, perdeu a bênção, ou então simplesmente não dizem nada e não explicam nada a ninguém, né? E seguem as suas vidas como se nada tivesse acontecido, tá certo? Mas o que essas pessoas não percebem é que cada vez que elas apresentam uma visão ou uma revelação que é simplesmente fruto das suas imaginações, dos seus desejos, das suas impressões, né, e as suas sugestões, todas as vezes que essas pessoas fazem isso, elas estão mentindo, usando o nome de Deus em vão e sendo instrumentos do engano. Na verdade, essa falta de temor vem do estímulo que essas pessoas recebem dentro da Igreja Maranata, né? Quem apresenta visões, revelações constantemente, tem até um status de pessoa muito espiritual, quando, na verdade, né, no nosso entender, são as pessoas mais dignas de repreensão por Deus, porque estão usando a boa fé dos outros para espalhar as suas impressões e ilusões, como se isso viesse de Deus, falando em nome de Deus. E para que essas pessoas não se sintam culpadas pela mentira desses falsos dons, elas recorrem à consulta à palavra, que, na verdade, é outra forma de se lançar sortes. Agora vejam que interessante. As pessoas produzem imagens em suas mentes e algumas delas são aprovadas, né? Enquanto outras delas são rejeitadas pela consulta à palavra. Ou seja, é tudo sempre tão falso e igual que a pessoa ela precisa da bibliomancia apenas para ver, né, aquilo que vai ser falado ou não. E é assim, né, que ela se sente como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aquela farsa. Porque, afinal, a responsabilidade é de Deus e não dela. Não foi consultado? Então, é dessa forma que se torna muito fácil falar em nome de Deus e aquilo que Deus não falou. E ainda ficar com uma consciência tranquila, como se nada tivesse acontecido, né? E como se a pessoa que entregou esses dons não tivesse feito nada de errado. Pensem bem, irmãos, uma pessoa diz que teve uma visão de Deus, que provavelmente é uma imaginação construída em sua mente, né? E os demais irmãos que estão ali são coniventes com isso. Jogam sorte bíblica, né, com a abertura da Bíblia, e se apenas 2 textos forem bons, esse dom é de Deus. E se 2 pessoas, né, que leram seus textos, lerem primeiro seus textos, tirarem versículos ruins, então esse dom não é de Deus. E se esse dom ele não cair como uma carapuça na cabeça de alguém, né, por uma sorte, né, depois de consultado, né, então, como foi consultado, ninguém se sente culpado, né, contando uma mentira em nome de Deus. A meu ver, isso é uma falta de temor a Deus muito grande. Bom, outro abuso cometido por esses religiosos da Maranata, né? Valendo-se de visões e revelações, né, eles acabam manipulando as pessoas. Infelizmente, essas visões e revelações são verdadeiros instrumentos de manipulação de pessoas. Por exemplo, em uma reunião qualquer, o pastor ele expressa ali as suas preocupações com algum assunto, né, deixando ali a dica daquilo que ele está pensando a respeito deste assunto, né, ou aquilo que ele acha que deveria ser feito, mas depois ele diz assim, mas vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E em seguida ele puxa ali aquele momento de orações, e logo em seguida alguém, né, aparece uma visão, né, e aí vem então aquele dom confirmando exatamente aquilo que o pastor queria. Pronto. Agora o pastor pode fazer aquilo que ele queria fazer, e ainda dizer, essa é a vontade revelada de Deus. E se alguma coisa der errado, né, a responsabilidade é de Deus, não é dele. Então, quem participa de reuniões com gedeutigueiros, por exemplo, deve saber muito bem disso que eu estou falando.
A meu ver, essa é uma das formas mais covardes que existem em um ambiente religioso. O covarde, ele quer fazer alguma coisa, mas ele quer fazer parecer que foi Deus que quis aquela coisa daquele jeito, né? E além de tudo, ele não quer assumir os riscos do insucesso nessas suas ideias, né? Se der errado, a culpa é de Deus e não é dele. Isso é uma estratégia de tornar Deus o responsável por tudo aquilo que o líder fizer, né? Mas, na verdade, isso faz desses líderes verdadeiros irresponsáveis e covardes. Muitos jovens já sofreram diversas interferências negativas dentro da Igreja Maranata, exatamente porque foram manipulados por dons espirituais. Pastores, né, interferem nas suas vidas sentimentais, profissionais, familiares, e quando tudo dá errado, o pastor ele não tem culpa nenhuma, né? Olha, foi um dom, foi consultado, né? A culpa é de Deus, né? Ou da pessoa que fez alguma coisa errada aí no meio do caminho, mas não é dele, não é do ministério, não é da igreja. Afinal, Deus não erra, não é mesmo? Assim é muito fácil ser pastor, né? Você faz aquilo que você quer e você não tem responsabilidade nenhuma por suas ações, né? Pois tudo que foi feito por uma direção de Deus. Então, não foi ele, né? E é por isso que Gedeuti continua achando que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre tudo aquilo que aconteceu de corrupção na cúpula da Igreja Maranata. Provavelmente, né, tudo ali era consultado, né, como de costume. Então, se alguma coisa deu errado, a culpa não é dele. A culpa é de quem? A culpa é de Deus. Essa deve ser a razão, né, de ninguém até hoje ter pedido perdão pelos milhões de reais, né, que os membros entregaram para a igreja e que foram parar nas empresas dos pastores da cúpula. Ora, se tudo foi feito segundo a vontade de Deus, então, bom, ninguém fez nada de errado, ninguém tem que se arrepender. A culpa é de Deus, tá certo? Por que alguém vai ter que pedir perdão? Eles fizeram tudo aquilo que Deus estava orientando. Mas, irmãos, eu sei que muitos preferem não ver o óbvio, mas o fato é que Deus não tem nada a ver com esse negócio, né? Muito menos com essa manipulação de pessoas feita com usos de visões e revelações. A nosso ver, suas decisões elas devem ser pautadas na retidão de um viver cristão. E você tem de aprender que, se algo der errado, e às vezes dá errado, né, a responsabilidade no final é sua, tá certo? É você quem tem que assumir todas as consequências das suas escolhas. Por isso, não terceirize suas decisões. A minha irmã, Fana Lopes, né, ela fez um vídeo muito interessante sobre essa questão do lançamento de sortes. E eu vou deixar o link desse vídeo na descrição deste vídeo aqui, né, se você quiser aprender a assumir as responsabilidades de suas ações como um verdadeiro servo de Deus, ok? Outra observação importante. Eu sei que as intenções das pessoas que estão produzindo visões e revelações no ambiente da igreja, especialmente da Maranata, muitas vezes, né, essas pessoas elas são sinceras e elas têm as melhores das intenções, um propósito de edificação, de consolo, de encorajamento de outras pessoas. Por exemplo, os visões, né, são assim: Deus falou que abençoou, que está abençoando e que vai abençoar, né? Revelações, né? Deus falou que cuidou, que está cuidando e que vai cuidar. Deus falou que ajudou, que está ajudando e que vai ajudar. Deus falou que esteve presente, que está presente, que estará presente, tá certo? Deus falou que livrou, que está livrando ou que vai livrar. Então, não é mais ou menos assim que as coisas acontecem? Né? Não tem nada de mal nisso, né? Verdade? Mas, irmãos, mesmo que o propósito seja apenas de edificação, de consolo ou de encorajamento, isso não faz da mentira uma verdade. E mentira é sempre mentira e procede das trevas. Se você quer edificar ou consolar ou encorajar a igreja, por que não usar simplesmente a palavra de Deus? Ah, mas se usar somente a palavra de Deus, isso não vai causar aquele impacto, aquela impressão de poder de Deus.
aquela sensação de operação de Deus naquele lugar, né? Da presença de Deus, né? Do jeito que Deus se importa com as pessoas. Então é preciso ter dons espirituais em todos os cultos. Então a liderança vem com as suas cobranças em cima dos membros. Tem que falar por meio de dons espirituais e fica apertando as pessoas e a cobrança começa a forçar cada vez mais as pessoas e elas vão então produzindo dons, visões e revelações e um monte de mentiras produzidas com as melhores intenções. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou contar um fato que aconteceu aqui em Brasília. Eu conheço um homem, hoje ele é ateu, né? Mas ele era diácono na Igreja Maranata no tempo em que eu fui pastor da igreja. E certa vez ele me fez uma visita aqui na minha casa e ele me disse que depois de ele já havia deixado de acreditar na existência de Deus há algum tempo, mas ele ainda passou muito tempo ainda como diácono na Igreja Maranata, mesmo já não acreditando mais em Deus, né? Porque ele queria acompanhar a sua família. Então ele mantinha aquela postura espiritual e ele sabia fazer isso muito bem, porque não é difícil parecer crente dentro da igreja, né? Muitos fazem isso constantemente. Mas esse homem, ele me contou que no último culto que ele participou ali na Maranata, ele estava designado para a pregação, devidamente consultado. E ele fez isso com uma tranquilidade, né? Uma vez que ele tinha facilidade, ele era diácono, então ele pregava com facilidade. E ao final da mensagem ele começou a orar em línguas, e assim que a outra pessoa deu continuidade naquela oração de línguas, ele começou a interpretar ali para a igreja. Ele nem acreditava mais em Deus. E ele interpretou várias bênçãos e deixou a igreja quebrantada. E aí, segundo ele me falou, aquilo era apenas mais uma confirmação de que Deus não existia, pois ele conseguia produzir aquelas emoções nas pessoas, da mesma forma que ele fazia antes quando acreditava em Deus. E realmente, irmãos, isso é um fato. Quem se deixa levar por dons espirituais pode facilmente ser enganado. E como eu disse nos vídeos anteriores, né, o que distingue quem é de Deus de quem não é de Deus são os frutos e não esses dons usados dentro dessas igrejas. E quanto aos sonhos, irmãos, as suas preocupações, as suas angústias, os seus desejos, as suas expectativas fazem você sonhar. Se você está sonhando com coisas que dizem respeito às preocupações da sua mente, não se precipite em atribuir isso a Deus. Se você sonhou com alguma coisa, né, que faz parte das suas rotinas, né, e também das suas expectativas, seja no ambiente de trabalho, seja em casa ou seja na igreja, não se precipite em atribuir isso a Deus. Por exemplo, se você está insatisfeito com a Igreja Maranata, isso está te incomodando, você está pensando muito nisso, provavelmente você vai ter algum sonho a esse respeito. E a sua mente, ela vai buscar saídas para você se livrar de tudo aquilo que está afligindo a sua vida. E de modo contrário, se você está acreditando que a Maranata é a obra de Deus e morre de medo até de pensar em sair deste lugar, provavelmente a sua mente irá formular a melhor solução para que você fique onde está e que você se sinta seguro. Entenderam? Apenas tome esses cuidados para você não cair na tentação de atribuir a Deus coisas da sua própria mente. Mas entendam, eu não estou dizendo que Deus não possa falar do modo que Ele quiser e com quem Ele quiser, pois Deus é Deus. Se você não viu o último vídeo dessa série, né, de dons espirituais, eu sugiro que você veja. E isso vai ficar mais claro para você. Bom, meus irmãos, eu fico por aqui e eu espero conseguir dar sequência a esta série assim que possível, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.